Silvinho fica, mas por enquanto à frente do Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te contar todos os bastidores da terça-feira de muita pressão contra o treinador alvinegro. Informações importantes sobre a verdade envolvendo o Pablo. Quanto ele vai custar mais ao tricolor depois de ter atuado? Como é que ficou a extensão do contrato? São Paulo ainda tem de pagar o Atlético Paranaense, enfim. Por que o Rogério Ceni colocou o Pablo para jogar? Novidades importantíssimas envolvendo as semifinais da Copa do Brasil. 23 milhões de reais no mínimo em jogo para Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Mineiro e Fortaleza. O campeão da Copa do Brasil ainda vai faturar mais 56 milhões de reais. Vou te passar todos os números daqui a pouquinho. Quero falar ainda sobre Vini Júnior, atacante que deitou e rolou com a camisa do Real Madrid nessa terça-feira. Temporada bem bacana do atacante da seleção brasileira. Bora falar ainda sobre Pedrinho BH. Conversei com o investidor, com o patrocinador do Cruzeiro a respeito da solução dos problemas do clube, além de uma série de outras novidades que eu começo a contar a partir de agora. Antes, só me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, não esquece também de deixar like por aqui. Faremos o programa do Nicola hoje depois da rodada por volta de 11h20, 11h25 da noite, beleza? Bom, bora começar o vídeo com uma dica super esperta. Quero falar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas que oferece o melhor bônus do mercado. 250% de bônus. Você tem noção? Se você depositar, por exemplo, R$400, vai ter direito a mais R$1.000 em bônus, totalizando uma banca de R$1.400, aumentando assim suas chances de se dar bem. Na última rodada, com a vitória do São Paulo contra o Corinthians, peguei uma odd de R$2,44, sempre muito legal. E para essa quarta-feira, separei os jogos da Copa do Brasil. Vitória do Atlético Paranaense contra o Flamengo, pagando R$4,10 para cada real apostado. O empate pagando R$3,25 e a vitória do Flamengo pagando R$2. Já no confronto entre Atlético Mineiro e Fortaleza, a vitória do Galo paga 1,56, o empate paga R$4 e a vitória do Fortaleza paga R$6,40. Você já tem seus palpites? Não esquece de pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo do Brasino 777. Você também pode ter acesso a esses 250% de bônus através desse QR Code que eu estou mostrando na tela, aumentando assim suas chances de ganhar. Só para completar, no Brasino 777 você também tem o Pix como forma de acelerar o pagamento, beleza? Bom, bora começar o vídeo falando a respeito de Jair Ventura, novo técnico do Juventude. Primeiro treino nessa quarta-feira, ele chega em substituição ao Marquinhos Santos, que foi demitido e horas depois já estava empregado. É a dança das cadeiras muito louca no futebol brasileiro. Só não achei que o Juventude foi bem na saída e na chegada, entre Marquinhos Santos e Jair Ventura. E eu acho que o Juventude tinha mais potencial com o ex-treinador do que com o seu novo comandante. O Jair Ventura não vem fazendo bons trabalhos. Outra notícia da terça-feira, o Santa Cruz acabou eliminado no torneio classificatório para a Copa do Nordeste de 2022. Empate em casa 3-3 com o Floresta e derrota nos pênaltis. Floresta que agora enfrenta o Ferroviário na última fase classificatória para a fase de grupos da Copa do Nordeste da próxima temporada. Quero falar também sobre Caleri, que virou dúvida depois de sair contundido no jogo contra o Corinthians. Caleri deu algumas entrevistas nessa terça-feira, afirmando que um exame nessa quarta que vai diagnosticar o tempo de recuperação. Já é certo que ele não enfrenta o Red Bull Bragantino e existe alguma expectativa de que ele possa estar em campo na partida seguinte contra o Internacional. Bora falar sobre Vini Júnior, o Vinícius Júnior, né? Atacante da seleção brasileira e do Real Madrid, que tem um início com a camisa do Real nessa temporada muito bacana. Fez 2 gols e deu uma assistência na vitória do Real por 5-0 contra o Shakhtar Donetsk, partida disputada nessa terça pela Champions. Com esses 2 gols, o Vinícius já tem, nesse início de temporada, sua melhor passagem com a camisa do Real Madrid. São 7 gols na atual temporada em apenas 11 jogos. Na temporada passada, que era até então sua temporada mais artilheira, eram 6 gols marcados. Só que ele precisou para marcar esses 6 gols de 49 jogos. Agora com apenas 11 já tem 7 gols. A grande verdade é que o Vini já é mais protagonista, se sente mais confortável e principalmente melhorou a finalização. Vinícius Júnior tomava muita decisão errada quando ficava cara a cara com o goleiro. Isso já não tem mais acontecido, era natural. Um cara de apenas 21 anos de idade, em processo de lapidação, pode ser bastante útil também para a seleção brasileira, apesar de o Tite não dar muito moral para ele.
Bora falar sobre Pedrinho BH, o patrocinador do Cruzeiro. Conversei com ele antes de gravar o vídeo na manhã dessa quarta-feira e perguntei como é que ficou a questão do Cruzeiro, vai haver ajuda, não vai? O Pedrinho disse o seguinte, abre aspas, vamos criar uma solução para fechar o ano, fecha aspas. Ou seja, com a ajuda do Pedrinho e de outros investidores, vai se solucionar a questão financeira de 2021. Para 2022, eles só vão voltar a colocar dinheiro se o projeto de Sociedade Anônima do Futebol, a transformação do Cruzeiro em clube empresa, se essa história avançar. Caso contrário, Sérgio Rodrigues vai ter de se virar sozinho para encontrar soluções para os vários problemas financeiros do Cruzeiro. Raposa que deve 9 milhões de reais em salários pendentes com funcionários, atletas, membros da comissão técnica, isso tudo já venceu. E tem mais 21 milhões de reais daqui até dezembro, incluindo férias e 13º. Situação catastrófica do Cruzeiro do ponto de vista financeiro. Vanderlei Luxemburgo não tinha ideia onde se meteu quando aceitou fechar com a Raposa. Só para completar sobre o Cruzeiro, é legal contar que no primeiro trimestre, não é legal, né? Mas é importante contar que no primeiro semestre de 2021, o Cruzeiro registrou um prejuízo de 60 milhões de reais. Vem aí mais um ano de muito déficit e de uma dívida ainda superior a 1 bilhão de reais. Bora falar agora sobre a vaga na final da Copa do Brasil. Começam nessa quarta-feira os confrontos de semifinal, jogos de ida, volta marcada para a semana que vem. E os confrontos, você já sabe, Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba, Atlético Mineiro e Fortaleza em Minas Gerais. Os times que forem para a final já vão ter garantidos pelo menos 23 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. Com 23 milhões de reais, por exemplo, o Fortaleza e o Atlético Paranaense conseguem pagar quase meio ano da sua folha. Cada um gasta cerca de 4 milhões de reais por mês com salários. Os 23 milhões quase garantem um mês de folha do Flamengo, o elenco mais caro do futebol brasileiro, e pagam praticamente 2 meses da folha do Atlético Mineiro, que ficou bastante mais alta desde a chegada de Hulk, Nacho, Diego Costa, entre outros jogadores. O Atlético hoje está na 4ª ou 5ª colocação nesse ranking de folhas salariais. É legal contar em cima desse contexto de Copa do Brasil que esse torneio até essa temporada vai seguir pagando muito. A partir do ano que vem a coisa vai ser um pouco diferente. O Fortaleza, por exemplo, que disputou desde a primeira fase da Copa do Brasil, já embolsou 17 milhões e 200 mil reais. Se for a final tem mais 23 milhões de reais garantidos, totalizando 40 milhões apenas em prêmios. Seria algo espetacular para um clube que é extremamente bem organizado e que gasta pouco dinheiro. Só sobre os dois jogos, contar que o Atlético vai ter as voltas do Savarino, do Vargas e do Diego Costa, enquanto Nathan Silva e Mariano estão de fora. Já no Fortaleza, Benevenuto, Lucas Lima e David não jogam nessa quarta-feira. Em relação ao confronto de Atlético Paranaense e Flamengo, o Flamengo não vai ter o Davi Luiz, o Arrasca e o Bruno Henrique. O Pedro está relacionado. Existia uma dúvida sobre a participação do Pedro por causa de problemas no joelho. O provável Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol e Michael. Já o Atlético Paranaense com o Santos no gol, 3 zagueiros, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Marcinho na direita e Abner na esquerda, com o Eric e o Cittadini jogando como meio-campistas, mais 3 homens à frente, o Terans, o Nicão e o Renato Kaiser. Você tem palpite para esses jogos? Acho, e só acho, que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentarão na final da Copa do Brasil. Você concorda, discorda? Usa o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, antes de mudar de assunto ou de passar para outro tema, só contar que o Richard, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Atlético Paranaense, pode ser devolvido a qualquer momento. Tudo porque no último domingo, no confronto contra o Fluminense, ele foi substituído no intervalo e nem esperou o jogo acabar, foi para casa. Para piorar a situação, ele acabou sendo sorteado para o doping, tiveram que ligar para ele, ele voltou para a Arena da Baixada para fazer o exame. E isso pegou muito mal com os dirigentes do Atlético. Ele nem participou do treino dessa terça-feira, não deve estar entre os relacionados para o confronto da quarta, e o Atlético Paranaense cogita devolvê-lo ao Corinthians antes. O Atlético até tinha intenção de comprar o Richard antes desse episódio, era titular absoluto durante a maior parte da temporada, jogador que deve render uma grana para o Corinthians. A temporada dele com a camisa do Atlético foi bastante consistente, então torcedor corintiano que fique ligado nessa história. Bom, bora falar sobre Corinthians. Terça-feira bastante agitada pro Silvinho. Tudo porque a Gaviões da Fiel, a principal torcida uniformizada do Corinthians, colocou fogo na questão envolvendo o treinador.
A Gaviões deixou claro que não quer mais o Silvinho. Uma longa nota, eu separei os principais trechos que dizem o seguinte, abre aspas. O Corinthians não é para iniciantes e estagiários. Não sabe escalar, não sabe motivar, não serve para o Corinthians. Roberto de Andrade fora. Ao senhor presidente Duílio, honre suas palavras. Fora Silvinho, fecha aspas. Esse protesto, divulgado pela Gaviões, pegou corpo nas redes sociais com torcedores comuns. É bem verdade que já tinha bastante torcedor do Corinthians bravo, irritado com o Silvinho, antes mesmo da derrota para o São Paulo por 1-0 na última segunda-feira. Até rolou uma live ontem do Corinthians aqui no canal do Corinthians no YouTube e os comentários eram de 95% de pessoas pedindo a saída do Silvinho. Um clima muito ruim. O Duílio tinha dado uma entrevista recentemente à ESPN assegurando que o Silvinho fica até 2022. Fui perguntar para uma pessoa próxima ao Duílio se essa afirmação, se essa declaração continua valendo e a resposta foi, por agora vale. Se o Silvinho continuar não conseguindo resultados, tenho certeza que essa pressão vai ser tão grande que o Duílio vai precisar recuar algumas casinhas e pode sim demitir o Duílio, vai ter de recuar algumas casinhas e pode sim demitir o Silvinho. A curiosidade é que os 3 braços direitos do presidente do Corinthians, todos queimadaços com a torcida, né? Roberto de Andrade, uma questão bem antiga, como a própria nota reforça. O Alessandro, gerente de futebol, é outro que já teve sua cabeça pedida várias vezes, e agora o Silvinho, o Duílio Monteiro Alves, já pode pedir música no Fantástico. Ele conseguiu que os seus 3 aliados fossem alvo da torcida uniformizada. 29 jogos, 10 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Essa é a campanha do Silvinho à frente do Timão. Para fechar, bora contar a verdade sobre Pablo, que entrou nos minutos finais. Ele entrou aos 32 do segundo tempo no confronto contra o Corinthians. E dessa maneira, a partir da entrada dele em campo, uma série de coisas aconteceram. O primeiro dos movimentos, o contrato do Pablo, que terminaria em dezembro do ano que vem, foi estendido até dezembro de 2023. Você acha a notícia boa? Você acha a notícia ruim? Para mim é ruim, porque é mais um ano de Pablo vestindo a camisa do São Paulo. Segundo movimento, o Pablo tem garantido a partir dessa entrada 10% de aumento em seus salários, isso estava constando em contrato. Não para por aí. Quando o Pablo assinou com o São Paulo, havia uma cláusula prevendo uma luva, um prêmio pela assinatura, caso ele em alguma das temporadas com a camisa do São Paulo atingisse 36 jogos. Foi justamente essa 36ª partida que o Pablo alcançou na última segunda-feira. Com isso ele vai ter direito a 300 mil euros, que hoje equivalem a 1.900.000 reais. Pensa que acabou? Não! O Atlético Paranaense já tinha desde setembro o direito a um bônus previsto também no contrato de compra junto ao São Paulo por conta de tempo de participação. Quando o Pablo foi vendido ao São Paulo, o negócio foi fechado em 6 milhões de euros, que equivaliam na época a 26 milhões de reais. O euro subiu e hoje esses 6 milhões de euros equivalem a 39 milhões de reais. Havia um bônus previsto ao Atlético de mais 1 milhão de euros caso o Pablo ficasse um determinado período de tempo, que foi completado em setembro desse ano, ou seja, o Atlético vai ter direito a mais 1 milhão de euros. O pior negócio, será que é o pior? É que o Leco, o Pássaro e o Raí fizeram tanta coisa horrorosa, mas certamente foi a contratação mais cara da história do São Paulo, que acaba de ficar mais 1 milhão de euros mais cara. Parabéns ao Leco, ao Pássaro e ao Raí. Vocês mandaram muito bem, só que não, estou sendo irônico, tá? Só para recapitular. E é importante contar que o Pablo, dessa maneira, a partir da entrada dele em campo, acabou causando todas essas consequências. O Rogério Ceni ainda tem esperança em ver o Pablo recuperado. Eu, na condição de jornalista e comentarista, vejo como muito pequena a chance de o Pablo dar a volta por cima. E você, o que você pensa sobre o Pablo no São Paulo? Você gostaria do Pablo no seu time? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião. Também queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e lembrar que a gente se vê por volta de 11h20 da noite ao vivo no programa do Nicola. Combinado? Abraço, tchau, tchau.